Oi, gente! Boa tarde! Seja muito bem-vindo a esse Instagram que é nosso e que tem o objetivo de direcionar vidas de fisioterapeutas, de deixar mais claro e óbvio o GPS de tratamento, o GPS do Dry Needling. Essa é a minha missão. Então, eu sou criadora do método GPS do Dry Needling, atuo há 10 anos em sala de aula na docência e há 11 anos eu fiz a minha formação, ou seja, um longo caminho para te dizer que o tema de hoje está simplesmente sensacional. Sabe por quê? Uma a cada 10 pessoas no seu ciclo de vida, na sua idade, vai apresentar um diagnóstico, um sintoma, uma alteração relacionada à fascite plantar. Então, gente, algo que eu recebo muito aqui no consultório. A gente tem muito paciente buscando auxílio, sim, e olha só. Segundo a literatura, acima dos 40 anos e até os 70 anos é o maior percentual de criaturas, de pacientes que vão buscar o tratamento conservador, que vão buscar auxílio na fisioterapia. E aí eu estava lendo hoje de manhã, quando eu estava atualizando para a live, eu estava lendo que desde 1915 existe relato da literatura científica, né? Assim, da literatura escrita, de que já existia a fascite plantar. E era algo que era extremamente difícil a se tratar, a se pensar, a direcionar algo e realmente ajudar o paciente. Bom, 1915, 1930, alguns anos depois, surgiu o Dry Needling. E aí a gente vai começar a entender como que o Dry Needling pode auxiliar esse paciente, qual é a resposta que ele vai obter e um GPS, né? Algo que vocês vão ter um direcionamento com um único objetivo, que é gerar resultado no primeiro atendimento até 70%. Quando eu falo gerar resultado, eu preciso dizer para você que resultado não é zerar a dor do seu paciente. É você focar em um movimento, em algo que você quer observar se o seu paciente, antes e depois do atendimento, apresentou alteração. Tudo bem? Então, isso precisa estar muito claro na sua cabeça de que você precisa ir direto ao ponto e no primeiro atendimento você começar a direcionar. Então, o que a gente tem como causa? O que é essa fascite plantar? Gente, segundo a literatura, a face, a área da face plantar é uma área onde a gente tem bastante tensão, né? Então, com o passar do tempo também, a gente tem uma alteração dessa composição dessa face, a gente tem perda de colágeno. E aí, se esse paciente ele tem uma pisada em alteração, muito pronada, muito supinada, enfim, a depender de como esteja esse mecanismo da marcha, esse paciente vai sobrecarregando, chegando ao ponto onde ele não consegue fazer as fases específicas, a fase de apoio da marcha, ou simplesmente ele não consegue acordar e colocar o pé no chão, porque ele tem uma grande retração dessa estrutura. Muito bem, eu me lembro que há 10 anos atrás, não, uns 12 anos atrás, quando chegava um paciente de fascite plantar, antes de me formar, quando chegava um paciente de fascite plantar, eu ficava extremamente preocupada, porque eu tinha aprendido durante a faculdade que era algo mais ou menos intratável, que eu não teria como dar um resultado para o meu paciente. Eu fiquei muito arrasada e eu via sempre as repetições de tratamento. Essa repetição era o ultrassom, era o TENS, e eu ouvia muito o paciente falando que colocou gelinho, que colocou a água quente, que ele não via uma melhora. Então, quando chegava, meu coração vibrava. Sabe aquela coisa tipo, minha nossa senhora, o que eu vou fazer com esse ser humano? Eu tava quase botando a plaquinha assim, olha, fascite plantar não vem nem pra cá, porque eu vou sair muito frustrada
te tratando. Era a sensação que eu tinha, tá, gente? Ai, Sibeli, que arraso. Mas era a sensação que eu tinha. Então, quando isso mudou, foi quando eu fiz a minha formação em 2011. E eu vi o professor mostrando um direcionamento com o dry needling de como eu poderia gerar um resultado nesse paciente de fascite plantar. E naquele momento eu falei, meu Deus, existe uma luz no fim do túnel? Existe uma luz direcionada para fascite plantar? Se existe, eu quero ir. Então lembra que eu comecei falando que de 1 a cada 10 pessoas apresentam um quadro de fascite plantar na vida. E isso não é só um percentual, ou seja, tive uma vez, criei anticorpos, criei toda uma validação e o meu corpo nunca mais vai entrar nessa ativação. Não é bem assim. Então esse ser humano pode ter várias vezes aquele quadro de fascite plantar e ele vai recorrer várias vezes à fisioterapia. Muito bem. E aí a gente sempre vai observando, né, como que o paciente vai lidando com esse processo. E o paciente geralmente, quando ele chega para o tratamento, ele já tem aproximadamente mais de um mês, entre quase 2 meses. E aí, Sibeli, o que isso dificulta para a nossa vida no aspecto de tratamento? O que isso traz para a gente? Algo que não é confortável, que não é legal. Traz muitas coisas. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente tem um processo inicial de tensão, quando a gente tem uma alteração de substâncias químicas iniciais, a gente consegue gerar muito mais equilíbrio daquela musculatura, do balanço que ele está apresentando, tá? E aí, ele entra com uma tensão na face plantar, que ele gera uma tensão no fibular, que gera uma tensão no trato iliotibial, que gera uma tensão no tensor da face lata, chegando até, por exemplo, uma tendinite de glúteo médio ou de glúteo mínimo. E você diz assim, caraca, eu nunca pensei nesse processo. Sim, gente, geralmente, eu me arrisco inclusive a dizer que essas pessoas da fascite plantar, que tem um quadro recorrente, elas têm uma alteração postural muito séria. Então, possivelmente, ela tem uma antiversão de pelve, ela tem um abdômen protuso, ela tem uma hipertonicidade, uma rigidez muito alta da cadeia posterior. Então os isquios estão muito rígidos, a face lateral da perna está muito rígida, e aí tudo isso vai gerando um desequilíbrio e chega ao pé e ao joelho, tá? Então hoje eu já não tenho mais medo de tratar fascite, e eu já sei que eu posso gerar resultado se eu trabalhar com o GPS aqui na minha cabeça em até 5 atendimentos. É a margem que eu faço hoje para tratar fascite plantar. Paranhos do céu, como assim? Gente, olha só que interessante. Quando o dry needling começou a ser utilizado pelos fisioterapeutas, algumas áreas foram pioneiras. E uma dessas áreas foi a fascite plantar e a dor lombar. Então, foram 2 direcionamentos específicos porque não se sabia o que fazer nem como usar na fisioterapia que gerasse algum resultado real, tá? E aí, como não sabia o que gerar, começou nesse processo do que tinha uma procura muito grande na fisioterapia e vamos ver se essa ferramenta dá certo ou não. E aí, para surpresa real daquele momento, daqueles primeiros aqueles primeiros passos para a fascite, houve uma melhora muito significativa e desde o primeiro atendimento, tá? Agora, observem que eu sempre vou e volto diante desse processo para que você não raciocine exclusivamente aonde dói, beleza? Então, onde que eu começo a raciocinar na fascite plantar? Eu começo olhando o meu paciente, analisando toda a questão postural, analisando qual é o tipo de atividade física que ele faz, o tipo de trabalho que ele desempenha,
o momento da vida dele, será que ele está passando por algo que está gerando uma insegurança? Será que ele está precisando de alguém que segure na mão e dê um passo? Isso pode estar acontecendo e isso refere muito. E aí eu já tenho que entrar com uma equipe multidisciplinar para conseguir mostrar para esse paciente que existe uma alternativa, que existe uma possibilidade a ser traçada. Beleza? Então isso é muito claro, é muito direcionado no trabalho que a gente faz. Beleza. Como que eu cheguei a essa conclusão? Ai, minha gente, essa conclusão foi uma conclusão adquirida através dos artigos científicos. Então, como eu falei para vocês, antes de ter a formação, eu tinha muito medo de receber paciente com fascite porque eu me sentia muito frustrada de acordo com o que eu via na fisioterapia convencional, com o retorno que eu tinha, com os comentários que eu tinha. Então, eu me sentia muito frustrada. E foi lendo artigos científicos e vendo o método baseado em evidência que eu comecei a imaginar, poxa, isso aí pode ser um bom caminho para os meus pacientes. Então a chave virou primeiro lendo pesquisas científicas e me validando que era um caminho seguro e que era um caminho que eu teria resultado, tá? E eu descobri isso depois do artigo na prática. Eu comecei a receber pacientes, o universo sempre manda, né? E aí eu comecei a receber vários pacientes de fascite plantar e eu comecei a introduzir o GPS que eu tinha na minha cabeça. Ou seja, o que era esse GPS? Era a junção do que eu tinha aprendido na minha pós-graduação de osteopatia com o que eu tinha aprendido do direcionamento do dry needling para a fascite plantar. E aí foi que o negócio começou a dar muito certo. Porque eu comecei a aplicar a agulha não somente na fáscia plantar. Eu comecei a desenvolver um raciocínio e que ia gerar muito mais resultado nesse processo da fascite plantar. Beleza? E aí eu me lembro, óbvio, de pacientes, né, gente? Nossa, eu tenho tantos pacientes de fascite plantar. Eu tenho uma agora, essa recente, essa paciente. Olha como é interessante. A paciente tem uma dor pélvica crônica, tinha, porque agora ela não está mais, com uma associação de dor causada por uma endometriose e, na verdade, associando uma peritendinite de glúteo. Então, essa paciente vem aí, né, desencadeando, alterando várias coisas e, dentre elas, a sua pisada. E aí, quando ela chegou essa semana, ela estava com quadro de fascite plantar, ainda não tinha feito nenhum exame de imagem, mas as características clínicas eram bem direcionadas a fascite plantar. Então, eu já comecei a tratar como fascite plantar. E, gente, isso é surreal, porque você começa a entender de que sim, uma instabilidade na pelve pode gerar toda uma sobrecarga e o corpo pode ir, né, se alterando, se redirecionando, não, se adaptando, porque foi isso que aconteceu com ela. Então, ela sempre entra num processo que a gente chama de perna curta falsa, um ilíaco em posterioridade, uma adaptação do sacro, uma lombar que faz uma adaptação biomecânica, e isso muda consecutivamente a sua forma de caminhar e a sua forma de descarregar o pé. E não só por isso, ela tem uma grande retração também da cadeia posterior, e isso tudo muda o seu posicionamento do pé, o seu posicionamento e alinhamento a nível de joelho, tíbia, fíbula, fêmur, ilíaco, né? O ilíaco está para trás. Isso gera uma tensão no ligamento ilio-lombar, que gera uma dor na lombar. E aí eu fiz agulhamentos específicos no glúteo, no tensor da fáscia lata. Olha só como eu comecei a tratar a fascite plantar dela. Eu fiz o caminho oposto, o caminho que eu já conhecia do corpo dela, que eu já sabia que era possível de estar gerando aquela disfunção. Então eu fiz o caminho inverso e cheguei até onde estava a dor dela, que era na fáscia plantar. Tinha um leve edema, mas tinha muita retração. Então, onde que eu vou pensar, gente? Olha só perguntas chaves que vocês precisam fazer.
para esse paciente da fascite. Criatura, você tem tido cãibra à noite? Você tem sentido dor na região da poplita? Isso antes do seu pé referir qualquer tipo de desconforto. Você tem sentido uma rigidez e uma dor no peito do pé? Quando você usa salto, que você tira o salto, que você bota uma sandália havaiana, um tênis, como que você se sente? Como que você sente a sua estrutura diante daquele processo? Porque essas perguntas vão te dar um caminho de que já estava acontecendo algo com ela. E aí, não é só tratar exatamente aonde dói. Você tem que tratar onde? Todo o caminho que está ali. E eu vou ficar apenas agulhando essa paciente, apenas manipulando, corrigindo aquele ilíaco? Não! Você tem que prescrever exercícios de alongamento, você tem que prescrever exercício de estabilidade para o pé. Então você tem que avaliar se aquele treino que o paciente está fazendo, se aquela compensação no pé for tão grande nessa cadeia e nesse apoio, você tem que colocar ela, pedir para ver se ela treina descalço, para poder fazer um padrão proprioceptivo real, legal, intenso, beleza? Você tem que trabalhar com essa paciente de forma muito mais direcionada. E aí foi como disse um paciente que eu atendi agora, num quadro severo de retração de cadeia posterior. Eu disse a ele: você escova dente, filho? Você vai fazer alongamento com você escova dente. Pelo menos 2 vezes ao dia é o que você vai precisar trabalhar com isso, dessa forma, nesse alongamento. Porque se você não fizer esse trabalho, não vai ajudar o fato de eu estar agulhando sua musculatura que está em hipertonicidade e você vai chegar aqui lindo, fofo, sem fazer nada, achando que eu vou te entregar o resultado sozinho diante de tudo isso, tá? Então é preciso trabalhar de forma muito clara com esse paciente, é preciso dizer claramente para ele estar envolvido nesse processo. Então vamos lá, anota aí as estruturas que a gente tem que pensar, não só do agulhamento, mas o pós-agulhamento também, porque muita literatura científica do dry needling, e eu já falei isso aqui de várias outras áreas, eles direcionam para que você faça o dry needling e depois você prescreva exercício, tá? Exercício e alongamento. Então é algo que sempre cabe para você não estar enxugando gelo. Ou seja, eu agulho, mas eu não consigo estabilizar, eu não consigo gerar uma melhora para o meu paciente. Beleza? Então vamos pensar aqui, ó. Se meu paciente apresenta câimbras, apresenta uma grande retração da cadeia posterior, a mobilidade, a amplitude de movimento desse meu paciente não está legal. Se eu vejo todos esses pontos positivos casando com aquilo ali, eu tenho que estar atenta para essa retração e aí eu vou direto nele, que gera uma dor muito referida na face plantar, que é o gastrocnêmio, o sóleo. Então ele vai ali, ó, gerando várias disfunções, várias alterações de dor referida. Então eu começo a distância porque eu já sei, através das pesquisas da Jeanette Travel, de que existe dor referida através de ponto gatilho. Então eu vou buscar quais são as áreas, eu vou buscar quais são as zonas em que eu vou trabalhar essa estrutura. Tudo bem? Então eu vou distante raciocinando até que eu chegue nessa estrutura e aí eu vou entender, poxa, por que essa panturrilha ela está entrando em tanta tensão? O que esse corpo está querendo me dizer? Tá? E aí você começa a entrar no treino. No seu treino, por exemplo, você utiliza muito exercício, você faz muito exercício de retração de cadeia posterior, de carga de cadeia posterior. Me conte aí um pouquinho, porque possivelmente você vai ter que reduzir esse treino com essa carga tão intensa na cadeia posterior e prescrever mais exercícios de alongamento, mais mobilidade para aquela criatura que ali está. Entende isso? Então não é só trabalhar o momento, não é só enxugar gelo. Você quer entregar resultado, enxugar gelo não, você quer entregar resultado. E para entregar resultado você tem que ir o mais completo possível. E por que a gente tem
Por que é importante a gente utilizar o dry needling? Hoje eu estava dando um exemplo aqui. Ontem eu fiz o dry needling no meu braço, que eu tô com muita dor. E hoje eu fiz a terapias por ondas de choque pneumática. Porque o dry needling, ele tem um custo para mim muito baixo. Então ele entra 15 a 20 centavos a agulha. E ele me dá um resultado, gente, de 30 segundos a 1 minuto nas alterações químicas e elétricas. Então ele consegue gerar um relaxamento dessa musculatura de forma muito eficaz, com custo muito baixo e com tempo. Então eu que estou utilizando do meu tempo entre um paciente e outro, eu consigo gerar um resultado na minha mão. Realizando esse agulhamento em 1 minuto. Então é essa agilidade, é essa rapidez e esse custo baixo. Então não adianta eu ter uma ferramenta como aquela ali, muito maravilhosa, com efeitos de comprovação científica muito ótimo, mas eu tenho que passar esse custo para o meu cliente. Então o meu cliente paga por aplicação. E essa aplicação não é barata, porque eu tenho um tempo de disparo, esse equipamento tem que ir para calibragem. Então tudo isso entra para conta do paciente e muitas vezes o paciente não consegue acompanhar esse custo. Então o benefício é você associar uma linha de raciocínio, ou seja, um GPS de onde você tem que tratar, com uma ferramenta de baixo custo. Então por isso que o dry needling começou a ser muito utilizado nesse processo da fascite plantar, tá? E aí você sabendo os músculos, como eu já falei aqui, você vai conseguir ter um resultado muito legal. Qual o maior benefício? Qual o maior benefício de se utilizar o dry needling na fascite plantar? Eu posso dizer que é o sorriso do paciente no momento, porque é uma sensação de alívio. Então, quando ele desce da maca, é ali que você ganha ele. Porque ele começa a apresentar esse alívio, esse conforto que é imediato com o dry needling. E aí você consegue mostrar ao paciente A mais B que ele precisa da sua ferramenta, que ele precisa de você e que você é o profissional certo. Porque de nada adianta, gente, se ele ouvir que você tem uma teoria muito linda e uma prática pobre e resultado pobre. Então ele diz assim, é muito boa na teoria, mas não me entregou nada, não melhorei nada. Eu tô saindo daqui exatamente como eu entrei. Então o dry needling, ele vem para quebrar esse processo, ele vem para quebrar ser um divisor de águas, tá? Ele vai dizer assim, não, eu consigo, eu tenho, eu faço isso aqui, deixa eu lhe mostrar como é que eu faço. Então, nos primeiros segundos, o paciente começa a perceber uma vasodilatação, começa a perceber uma liberação muito bacana, um relaxamento, começa a relaxar o corpo inteiro, porque ativa o sistema parasimpático. Então, aquele paciente estava ali tenso, rígido, ele começa a descer diante desse processo. E isso é muito bacana para o nosso paciente. Tá? Por que ele consegue gerar esse benefício dessa rapidez? Vamos lá, isso é uma pergunta aqui muito interessante que me fizeram. Por que o dry needling consegue gerar esse benefício na fascite plantar? Por quê? Porque nos primeiros segundos, de 5 a 10 segundos, em que ele passa pelo noceptor A delta, ele faz em contato com a estrutura que está sendo tratada, ele faz uma mudança, uma ativação muito rápida de liberação, redução dos níveis de prostaglandina, de bradicinina e acetilcolina. Então, essa redução dos níveis vai fazer com que, dentre várias outras coisas que não dá para eu explicar aqui passo a passo, aconteça como um passe de mágica e em segundos uma ativação do sistema parasimpático, uma liberação de endorfina, e aí esse paciente começa a reduzir essa tração da fáscia, e aí você consegue ajudar naquilo que ele não estava conseguindo, que era colocar o pé no chão, que era começar a marcha. Então começa a ficar mais fácil para esse paciente. Quais as vantagens de usar? As vantagens de usar é baixo custo e excelente resultado entrega.
Então, se você quer ter um excelente resultado de baixo custo no paciente de fascite plantar, você precisa ter o dry needling. E aí, dentro dessa visão do dry needling, você não pode ficar fechado. Dói aqui, trata aqui. Você precisa ter um GPS de resultados. Você precisa ser direcionado a ter esse GPS, ou seja, saber como tratar e onde fazer. Beleza? Bom, várias perguntas. Ai, Adria, você tá aí. Quando eu comecei ainda não tinha. Oi, gente, nem conversei com vocês aqui, né? Tô tão empolgada. Esse é um tema que eu me empolgo muito porque é algo que a gente consegue ajudar muitas pessoas, sabe? Ai, quanta gente esteve aqui. João! Olha quanta gente, minha gente. Não consegui falar com vocês. Então esse é um tema que mexe muito comigo, porque era um tema que eu tinha muito medo e eu vejo que os meus alunos têm esse receio, né, do início, de gerar, não gerar, é doloroso, não é doloroso. Tem alguns pontos da execução do dry needling para a fascite plantar que sim gera um desconforto, uma dor. Mas eu te garanto que quem tem o diagnóstico de fascite, ele vai querer, ele vai desejar passar por esse agulhamento do que ficar com a dor. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Qual o melhor momento para fazer o dry needling no paciente de fascite plantar? O melhor momento é a chegada. É no primeiro atendimento. É você, depois de identificar os músculos que estão em hipertonicidade junto com a fáscia, atuar nessa estrutura com o dry needling. O melhor momento é na chegada. Chegou, agulhou. E aí você vai conseguir ter o resultado que você deseja. Que é o paciente sair motivado, o paciente sair feliz, o paciente sair querendo ser tratado por você e fechar a quantidade de atendimentos que você pedir. Porque se o paciente sentir segurança em você, nego, eu lhe digo isso aqui, com 8 anos de empresa, ele paga o que você quiser e como você quiser. Se ele nem tiver Pix, ele sonha com Pix, ele faz Pix pra você, tá? É confiança no que você quer e você pode apresentar. Tudo bem? Eita, Nossa Senhora, 2:05. Alguma pergunta para que eu possa responder? Se tem alguma pergunta, se não dá tempo aqui de eu responder, não se preocupe, a gente tem caixinha aí todo dia. Nem me lembro se eu já abri caixinha hoje, que tá tão cheio que eu nem sei se eu consegui parar. Mas manda lá no direct, manda na caixinha que eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Tá bom? Um beijo, excelente quarta-feira, excelente semana. Espero que você possa gerar resultado e ajudar muito de 1 a cada 10 pessoas que sofrem da fascite plantar. Um beijo!